Fala pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos ver aqui 10 ações sendo negociadas abaixo de R$ 10 que possam ser algumas boas alternativas de investimentos em ações para você, tá? A gente vai ver alguns parâmetros aqui, tá? Essa aqui a gente está vendo a composição do Ibovespa, tá? Lembrando que tem algumas ações que são negociadas no principal índice aqui da B3, que é o Ibovespa, o famoso índice Bovespa, mas a gente tem ações um pouco menos líquidas, né, conhecidas também como mid small caps, que podem ter bons fundamentos e estar sendo negociadas a preços muito baixos, tá? Então, a primeira coisa, a gente já vai direto à nossa planilha, à nossa seleção, que é essa seleção aqui que a gente está vendo aqui, 10 ações negociadas abaixo de R$ 10 que podem ter bons fundamentos, tá? Lembrando que aqui tem algumas ações que fazem parte das nossas recomendações, outras não, né, que estão os nossos projetos aqui da MSX, principalmente o projeto O Mercado Exponencial. E caso você queira fazer parte, em breve a gente deve abrir uma nova turma para você fazer parte, para receber todas as recomendações diariamente, né? Carteiras recomendadas, imersões, reuniões todas as quartas-feiras, além sempre de alertas de oportunidades e investimentos em ações, tá? E a gente tem aqui as 10 ações, tá? Eu deixei aqui para vocês, né, essa lista com 10 ações. Aqui a gente tem o preço de fechamento do último dia negociado, né, que eu estou gravando esse vídeo aqui. E a gente começa a lista por Lupatec, por exemplo, sendo negociado a R$ 1,60 a negociação da Lupatec que a gente está vendo aqui, tá? E aí eu coloquei no lado, né, o famoso preço sobre lucro histórico. Já vou deixar aqui um alerta, esse é o preço lucro histórico, ou seja, tem um preço de fechamento do último dia negociado com o lucro dos últimos 12 meses, tá? Esse lucro é um lucro contábil, tá? Tem algumas companhias que apresentam, né, o seu lucro ajustado no seu release, e para alguns objetivos a gente precisa utilizar outros números, tá? Esse é o número contábil apresentado nas demonstrações financeiras. É importante sempre utilizar a mesma metodologia. Não tem metodologia certa ou errada, né? A gente precisa sempre utilizar a mesma metodologia, e lógico que para valuation a gente precisa fazer alguns ajustes aqui, tá? Preço sobre lucro hoje da Lupatec 1,19, tá? Lembrando que aqui a gente precisa ir além, né? Olhar um pouco para a projeção, tá? E também entender o histórico. A Lupatec especificamente é uma companhia que está passando por um momento de recuperação, mas a princípio também já vem passando, né, esse movimento aí e vem chamando a atenção. Então, primeiro papel aqui, Lupatec R$ 1,60, tá? Depois a gente tem aqui Time for Fun, show, ser negociado a R$ 1,86, com preço sobre lucro de 3 vezes, né? Trabalhando com o lucro passado, tá? Lembrando que para as nossas carteiras, nossas recomendações, algumas delas estão no nosso portfólio, algumas não nesse momento, tá? A gente está fazendo aqui só um alerta, uma simulação dessas oportunidades aqui. Mitre, ser negociada a R$ 3,75, voltou para baixo de R$ 4,00, volta a chamar a atenção, ser negociada com 5 vezes preço sobre lucro histórico, tá? Brisanet, R$ 4,07, negociando a 11 vezes preço sobre lucro. Depois a gente vem Cruzeiro do Sul a R$ 4,18, a 12 vezes sobre lucro, preço sobre lucro. Banco Pine, né? Voltou para R$ 4,25. Esse sim a gente fala aqui abertamente, faz parte das nossas recomendações. A gente gosta, tem belíssimo dividendo, tem expansão de lucros, negociando a 4 vezes lucro, é um número muito barato, muito baixo para o Banco Pine. Depois a gente vem HBR, R$ 4,62, também chamando a atenção, a 1,91, 2 vezes lucro histórico. Profarma, R$ 5,25, a 7,53 vezes o lucro. A Sanepar, aqui a gente está com a Sanepar ON, 5,27 por ação, 5 vezes o lucro. E a WIS, 6,14 a 3,66. Lembrando, deixei um vídeo exclusivo na semana passada falando somente sobre o WIS, tá? E de novo, a WIS especificamente ela apresenta lucro líquido ajustado, tá? Então você pode fazer alguma simulação, como eu fiz no vídeo anterior com lucro líquido ajustado, mas os números que eu apresentei lá foi o lucro líquido contábil, tá? Inclusive está na descrição do vídeo, tá? Mas para alguns objetivos, né, é preciso utilizar, por exemplo, no caso da WIS,
o lucro líquido da controladora. Então, cada caso aqui, a gente está usando sempre a mesma metodologia, que é o lucro líquido das demonstrações financeiras dos últimos 12 meses, mas a WIS também nos chama atenção, é mais um caso de ação que faz parte das nossas carteiras recomendadas, tá? Não necessariamente aqui estão em negrito, estão nas nossas carteiras hoje, mas só chamei atenção aqui para 3 casos, né? Por exemplo, o Pine também está na nossa carteira hoje, a WIS voltou para a nossa carteira depois dessas quedas recentes, tá? O que eu estou querendo dizer aqui? Se você comprar uma ação, né? Uma ação de cada, né? Comprei uma ação da Lupatec, uma ação da Show, uma ação da Mitre por aí, você vai simplesmente montar uma carteira diversificada com R$40, tá? Então não tem desculpa, é muito barato, vamos dizer assim, né? Para você começar os seus investimentos com 1,60, 1,86, R$4, né? No caso do Pine, 4,25, no caso da WIS, R$6, você já começa seus investimentos. Aí você vai falar assim, Marco, mas a liquidez ela é maior no lote, né? Um lote de 100 ações. Aí, de fato, a gente vai ter que gastar, por exemplo, R$160 para comprar um lote de Lupatec. Tem que gastar R$614 para comprar um lote de WIS. Aí, totalizando um lote de cada um, R$4.000, R$4.099. Mas se você comprar uma ação de cada uma, né? Você vai precisar de menos de R$41. 10 ações a menos de R$10, tá? Qual que é o alerta que eu deixo aqui? Primeiro, se a gente comprar uma ação de cada uma ou 100 ações de cada uma, lembre dos pesos, tá? Se a gente montar essa carteira, que é um trabalho meu como estrategista de investimentos, entender um pouco da estratégia, alocação, diversificação do portfólio, correlação dos ativos. Aqui, por exemplo, a gente vai encontrar uma carteira que tem um peso muito grande, até pelo valor nominal, de WIS, por exemplo, ou de Sanepar, ou de Profarma, né? Essas ações vão ter mais de 10% de sua carteira. Então você vai ter uma concentração nesses ativos. Tem que tomar cuidado com isso na hora que você for montar o seu portfólio. E segundo, deixei uma simulação aqui, né? Como essas ações são muito baratas nominalmente, né? Não necessariamente o valor de mercado está aqui nessa coluna, né? O valor de mercado é o valor das companhias, ou seja, o preço da ação vezes a quantidade de ação disponível, né? Mas se a gente olhar aqui para as ações aqui individualmente, caso essas ações caiam, também que é natural, é normal acontecer isso no mercado de renda variável, a gente ter oscilações ao longo do caminho, imagine que essas ações caiam 20 centavos, tá? Fiz uma simulação. Então, com 20 centavos, a gente pode ter a ação caindo mais de 10%, essas ações aqui. Então, é barato comprar, é fácil, né? Com pouco dinheiro você compra, com R$1, R$2, R$4, você compra já uma ação, mas também tem que tomar cuidado com isso. Se essas ações caírem 20 centavos, o seu patrimônio, o seu recurso, ele vai estar se desvalorizando, né? Ou seja, em bolsa, ele vai estar caindo 10, 12%. Esse é o alerta que eu deixo aqui nesse vídeo, tá bom? Então, reforçando, deixei aqui as 10 ações que eu selecionei abaixo de R$10 para você começar seu investimento. Lembrando que algumas delas estão sim no nosso portfólio. Falo aqui abertamente de duas delas. WIS faz parte do nosso portfólio, negociando a 3,66 lucro líquido contábil dos últimos 12 meses, tá? Lembrando, no caso da WIS, caso você queira entrar mais detalhes, que é o que a gente faz nos nossos projetos, né? Você precisa fazer um ajuste e olhar muito mais para o valor da controladora, mas é uma leitura, é uma possibilidade, né, para a gente ver como os ativos estão baratos nominalmente e também em termos de valuation, uma forma de avaliar como os ativos estão descontados. Alguns negociando abaixo de 3, 4 vezes preço sobre lucro, o que o normal seria 8, 10 vezes o lucro, tá? Lógico que o ambiente macroeconômico continua desafiador, mas mostra que os ativos estão saudáveis, estão baratos nominalmente, né, em termos de preço, estão baratos em termos de valuation também, tá bom? E em breve a gente vai abrir uma nova turma para todos participarem do nosso projeto O Mercado Exponencial, onde lá a gente discute todas as teses, a gente passa alertas de abertura de mercado, fechamento de mercado, informações, notícias, além da nossa reunião semanal e imersões dentro das companhias, além de todas as nossas carteiras recomendadas de ações aqui da MSX, tá bom? Então, esse é o alerta, 10 ações para você começar a diversificar seu portfólio com muito pouco recurso, né? Ou seja, aí com R$40, né? Ou vamos pegar aqui R$4.000 para você já começar a ter uma carteira diversificada e algumas ações muito boas. Eu selecionei aqui aquelas que estão com preço sobre lucro histórico contábil muito baixo, né? Que chamam a atenção, algumas delas aqui, tá certo? Deixa aqui nos comentários se você tem alguma delas ou se você quer ver um vídeo exclusivo
de alguma dessas companhias ou outra companhia e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau!